A grande vantagem dos metais preciosos como ativos monetários e ativos de investimento é que eles não têm um risco de contraparte. Então, se eu tiver uma ação, uma renda fixa, um fundo imobiliário, eles sempre vão ter um risco na outra ponta da negociação, que vai ser o meu ativo, mas vai ser o passivo de alguém. Então, se eu emprestei dinheiro para uma empresa, eu tenho uma renda fixa, a empresa não me pagar, eu não tenho mais esse ativo, ele não vale mais nada. Com a prata e o ouro isso não pode acontecer. Uma grande vantagem da prata com relação ao ouro, que é o motivo que eu gosto mais de prata do que ouro, não que eu não gosto de ouro também, mas a prata, atualmente, ela é muito utilizada na indústria, exatamente por ela ser o metal que tem a melhor condutividade elétrica de todos, melhor do que o ouro, melhor do que o cobre. Ela é o metal com a melhor condutividade térmica também, e também é o elemento mais refletivo, né, mais reflexivo de todos. Até eles faziam antigamente, antes da gente ter os espelhos atuais, eles utilizavam prata para produzir espelhos. Então, qual é o grande motivo de usarem tanta prata em painéis solares? Né? É muito pouquinha, na verdade, por painel, só que como a produção de painéis está cada vez maior e é uma quantidade absurda de gigawatts, né, que eles estão produzindo nesses painéis, acaba que mesmo sendo pouco por painel, nessa quantidade absurda, o volume de prata que é utilizado é muito alto. E por que que eles usam, né? O painel, ele precisa conduzir eletricidade, ele precisa conduzir calor e ele precisa refletir. Então, a prata é o melhor para as três questões que mais importam para o painel solar. Então, é por isso que a demanda de prata para painéis solares vem aumentando tanto nos últimos anos. Eu vou começar a falar aqui sobre alguns dados. Eu tenho vários links e gráficos e informações, mas esse aqui, inicialmente, é do Silver Institute. A gente está aqui no relatório que saiu no dia 17 de abril desse ano, que é com os dados fechados já de 2023. A gente tem aqui, primeiramente, os dados sobre demanda, né? Oferta e demanda. E a gente pode ver que, principalmente desde 2021, a demanda começou a ficar muito maior do que a oferta. Principalmente em 2022, 2023, ficou muito grande. E, na verdade, como eu comentei no início do vídeo, eu acho que essa barra deveria estar muito mais alta por conta dos painéis solares. Mas a gente olha aqui o déficit, dá para ver que é inacreditável a diferença dos últimos 10 anos que aconteciam ali antes de 2021 e depois do Covid, a grande diferença aqui no déficit. Né? Então, primeiramente, a questão dos painéis solares, que eu sempre comento que esses dados eu acho que eles estão muito errados. Eu vou explicar um pouco sobre como é que funcionam os tipos de painéis solares, quanto de prata que realmente vai em cada um, quantos miligramas por watt. Fazer um cálculo aqui para ver se faz sentido esses números que eles têm para os painéis solares. E para falar sobre isso, eu vou explicar aqui os tipos de painéis que a gente tem, principalmente até 2021, mais ou menos. Esses painéis PERC eram os mais comuns, só que a eficiência deles é muito menor do que os painéis mais novos, né, mais atualizados com tecnologias melhores, que usam mais prata. Aqui a gente consegue ver a quantidade de miligramas por watt de prata que eles utilizam. Então, um painel de 100 watts, por exemplo, seria 100 vezes isso aqui de prata. Isso aqui tem miligramas. Tá? Aqui a gente consegue ver que o PERC ele usa em média aí mais ou menos 15 miligramas por watt. Topcon usa 20 a 26, então uma média de 23. E SHJ ainda é muito pequeno, mas ele usa bem mais o Topcon, que está crescendo muito, muito mesmo. O aumento é significativo, que a gente consegue ver nesse gráfico. Em 2022, o PERC era 230 gigawatts, isso aqui está em gigawatts, tá? A produção máxima do mundo inteiro por ano. Então, em 2022, a gente vê que 70% era PERC. O PERC basicamente estabilizou aqui de 22 para 23 e o Topcon triplicou, né, 271 gigawatts. Em 2024 já a estimativa é que mais da metade seja Topcon e cada vez mais a gente vai vendo que PERC vai diminuindo e as tecnologias novas que usam mais prata, eles vão tomando mais percentual dessa produção exatamente por eles serem mais eficientes. Só que eles utilizam mais prata. Todos os links para essas páginas que eu estou abrindo aqui estão na descrição do vídeo. E basicamente esse aqui é o relatório do Silver Institute, que é o relatório que é mais considerado no mundo da prata. Aqui tem todas as questões de oferta e demanda, de onde é que vem e para onde é que vai, e o total de déficit, superávit, todos os anos eles estão aqui. Então a gente pode ver aqui em elétrico e eletrônicos, tem fotovoltaicos, que são os painéis solares, né? Em 2023, aqui nessa coluna, a gente tem 193,5 milhões de onças que teoricamente foram utilizadas nos painéis solares. Só que, se a gente vier aqui e ver 2023, isso aqui já são dados fechados, tá? E a gente somar esse total de gigawatts, a gente pode fazer um cálculo bem simples e ver quantos miligramas por watt a gente tem número de watts, a gente chega em quantas onças que foram utilizadas. Então aqui a gente tomando, né, o número de gigawatts, a gente chega em 570,8 gigawatts. 1 gigawatt é 1 bilhão de watts, então tem 9 zeros. Então a gente vai somar aqui 9 zeros e a gente vai ter o número total de watts, né? Que são 570,8 bilhões de watts. Se a gente vier aqui no número de miligramas por watt, vamos ser otimistas ou pessimistas
para tentar fazer algum sentido com relação a esse número deles. Então, vou utilizar aqui uma média, como a gente pode ver nesse gráfico, é meio a meio, mais ou menos, de Perk e Topcon. Então, a gente pode pegar aqui um pouquinho acima desses 15, vou pegar 16, fazer vezes 16 miligramas. A gente tem o número de miligramas que foram utilizados em painéis solares. Se a gente dividir isso aqui por 1.000, tem o número em gramas. Se a gente dividir por número de gramas que tem uma onça, a gente chega no número de onças que foram utilizados. É matemática, é só fazer a conta. 293 milhões de onças. Só que aqui eles estão dizendo 193, né? 193,5. Então, uma diferença de 50% no número. Isso que eu estou sendo otimista, pegando, né, 16, porque a média de 20 e 15 não é 16. Então, provavelmente é mais, mas estou sendo otimista para fazer mais sentido nos cálculos. Então, esse é o mais fácil de checar desses dados, porque é um dado mais global, mais geral dos fotovoltaicos. Os outros são menores e mais complexos de conseguir descobrir, porque joias, por exemplo, a maior parte das joias que eles colocam aqui é demanda da Índia, que eles compram muita joia como investimento mesmo. Então é mais difícil da gente conseguir saber. Aí aqui, silverware, tipo talheres, copos, taças, não tem como a gente analisar isso aqui e saber se está certo. Mas o fato dos dados de painéis solares estarem tão errados, a gente já fica com um pouco mais de dúvida se esses outros dados também fazem sentido. Mas quanto a isso, não tem como a gente saber. Mas sobre os painéis solares é mais fácil. Então, eu acho interessante fazer essa conta para mostrar o quão óbvio é que não fazem muito sentido esses dados. Aqui, a gente tem um gráfico com as informações de painéis solares por ano de cada país. E como a gente pode ver, o vermelho aqui é a China, e é inacreditável o aumento, né? Essa barra aqui é 2023. Se a gente for pegar quanto que a China produziu de painéis solares só em 2023, é mais do que o mundo inteiro em 2022, mesmo considerando a China. Então a China já vem produzindo agora mais da metade dos painéis solares, e a maior parte dos painéis solares produzidos na China são exatamente do TOPCon. Exatamente por isso que está subindo a proporção de TOPCon, que é o que usa mais prata comparado ao PERC. Então, cada vez mais, eles estão produzindo mais painéis solares e os painéis solares usam mais prata por watt. Então, é um aumento duplo, na verdade, na demanda. Mesmo se a gente olhar os dados que são meio errados aqui do Silver Institute, 64% de aumento de 2022 para 2023. Na verdade, eu acho que foi mais, mas tudo bem, vamos deixar por 64% de aumento em um ano, já é bom o suficiente. Esse relatório do Silver Institute, que eu vou deixar aqui na descrição, ele tem muitos dados e informações, e é interessante a gente ver, principalmente a questão dos painéis solares. A gente vê aqui a China, o aumento é inacreditável, tem muitas explicações aqui sobre instalações, sobre o tipo de painel, aqui tem sobre joias, então eu vou deixar tudo na descrição. Mas sobre painéis solares é isso. Talvez eu faça um vídeo só sobre a questão dos painéis solares, que eu acho muito interessante. Como é a maior demanda por prata, eu acabo estudando muito isso. Vou falar agora sobre o segundo maior aumento de demanda, que é um pouco mais nebuloso por ser difícil de ter esses dados, mas é a questão dos carros elétricos. E eles utilizam muito mais prata do que os carros a combustão. E os próprios carros a combustão também vêm utilizando muito mais prata do que antigamente, porque cada vez mais tem mais eletrônicos, mais sensores e contatos, e tudo isso vai prata. Mas os carros elétricos realmente são muito mais, porque também tem a bateria, tem mais eletrônicos ainda. Em média, um carro normal utiliza 1 onça de prata e um carro elétrico utiliza 2. Outra questão que é muito nebulosa e difícil de saber sobre a demanda de prata é na questão militar. Porque se todos os eletrônicos e controles e coisas de comando utilizam muita prata, todos os drones e naves, mísseis, tudo que existe de militar vai utilizar prata. E por ela ser o melhor para diversas aplicações, ela é o melhor, às vezes não é mais barato, mas ela é o melhor para qualquer aplicação que precise conduzir eletricidade, a prata vai ser sempre a melhor. Quando se trata de militar, eles não estão muito importando com o preço. Eles precisam que seja bom. Eles não precisam de um míssil que seja 5% mais barato. Eles precisam de um míssil que funcione, né? Então eles não vão querer economizar um pouco de prata para ter um míssil pior, sendo que eles podem ter um melhor e gastar um pouco mais usando a prata ao invés de usar cobre, por exemplo. Só que como que a gente vai saber os dados sobre o gasto de prata em mísseis? Que exército que vai dizer quanto de prata que eles usam? Né? Eles não querem ter o risco de algum país, por exemplo, comprar muita prata e deixar eles sem e não conseguirem produzir os mísseis deles. Ou, por exemplo, uma SpaceX da vida que faz naves e foguetes, eles não querem que a gente saiba quanto de prata que é utilizado ali. Ou a Samsung, a Apple,
Quero ver alguém perguntar para o CEO da Samsung quanto de prata que ele usa. Isso aí é impossível, ele nunca vai dizer, porque é o risco total. Se eles ficarem sem prata, não conseguem produzir nada, a empresa vai à falência. Então, é muito nebuloso saber a demanda de prata, mas a gente tem que ir pelos dados que a gente tem e se basear nisso. Uma questão que é muito importante considerar quando a gente pensa em investir em prata, que a tese de investimento é que o preço vai subir. Para o preço subir, a gente tem que imaginar que a demanda vai aumentar ou que a oferta vai diminuir. No caso de hoje, eu até imagino que a oferta não vai cair ou vai cair muito pouco. A grande tese é de que a demanda vai aumentar e essa oferta não vai conseguir aumentar para acompanhar o aumento da demanda. E por que que isso acontece? Aqui a gente consegue ver de onde que vem, e o maior país aí na mineração de prata é o México, disparado, eles mineram mais ou menos um quarto de toda a prata do mundo. Depois vem a China, Peru, Chile, Bolívia. E como a gente pode ver, não são uns países muito fáceis de alguém ir lá investir e construir uma mina. Então é um pouco complexo porque as reservas de prata não estão em países com um sistema político, econômico organizado, né? É bem bagunçado. Desses países que são os maiores aqui, Austrália e Estados Unidos são os únicos que são bastante amigáveis. E depois tem o Canadá aqui também, que não é muito pequeno, mas ainda assim, comparado a esses três, quatro primeiros, é bem menos relevante. E além disso, algo que a gente precisa levar em consideração é que 75% de toda a prata minerada no mundo, ela não vem de minas de prata. Ela vem de minas de outros metais, como por exemplo cobre, chumbo, zinco, em que eles mineram ali toneladas e toneladas de metal. Vem um pouco de prata, que é 1, 2, 3% da receita da empresa, mas claro, eles também refinam isso e vendem. Só que o que acontece? Mesmo se o preço da prata subir muito, digamos 5 vezes, 10 vezes, eles não vão conseguir minerar mais prata porque o preço da prata subiu. Eles teriam que minerar muito mais cobre, chumbo, zinco, o que for, o metal dessa mina, para conseguir ter esse valor a mais muito pequeno da prata. Por conta dessa inelasticidade, tanto da oferta quanto da demanda, que basicamente significa que se o preço subisse 5 ou 10 vezes, eles não conseguiriam aumentar a oferta significativamente de forma rápida, nem diminuir a demanda por causa dessas aplicações que necessitam dessa prata em pequenas quantidades e não vai fazer uma diferença muito grande no preço final. Então, o telefone ali que tem 10 dólares de prata, se esses 10 dólares virassem 50 dólares, o preço do telefone não ia mudar muito. Eles não vão fazer um telefone pior para economizar 20 dólares num telefone que vale 1.000 dólares. Eles não vão fazer isso. Essa oferta é extremamente inelástica. E a demanda também inelástica causa basicamente um fogo que está pegando ali, que se acontecer um aumento do preço e com isso um aumento da demanda por investimento, esse déficit vai simplesmente explodir. E pode acontecer uma loucura no mercado em que Samsung, Apple, SpaceX, Tesla, todas as empresas gigantescas que utilizam muita prata, todas as empresas de painéis solares, os países, principalmente a China e a Índia, que eu vou comentar agora também, eles vêm comprando muita prata para painéis solares, para carros elétricos, muita, muita, muita prata indo para a China e para a Índia. Se acontecer uma demanda por investimento que atualmente está muito baixa, a demanda de varejo, o que tem é realmente essas empresas muito grandes e países comprando, mas não existe ainda a demanda de varejo alta como já foi em outros momentos. A demanda de varejo normalmente ela entra no momento errado, né? No momento que já subiu, o varejo começa a querer comprar. Quando todo mundo comprar, é a hora que a gente tem que vender e não o contrário. No momento ninguém quer saber, ninguém está comprando, então provavelmente está barato e é a hora de comprar. Aqui eu não estou dizendo para ninguém comprar, que o preço vai subir não sei quantas vezes. Estou falando sobre a minha tese, sobre gráficos, informações e dados que eu já analisei e o que eu faço, que eu compro com o meu dinheiro, mas não necessariamente vai ser bom para todo mundo. Pode ser que alguém não goste, pode ser que o preço caia antes de subir. Então eu deixo esse disclaimer porque realmente o preço é muito volátil. Aqui no Brasil até não é tanto, ele tem um atraso em relação ao preço lá fora, mas lá fora, em questão de contratos futuros, o preço é extremamente volátil. Às vezes cai 5%, aí sobe 6%, mas eu não olho muito para isso, porque eu não estou olhando o preço intradiário. Eu, quando cai, eu até fico empolgado. Eu gosto quando cai, porque daí eu posso comprar mais. E eu compro sempre aqui com a Morgantes. Para finalizar o vídeo, eu quero falar sobre mais dois pontos. O primeiro é o aumento do custo da produção. Esse AISC é All-in Sustaining Cost, que é o custo total da mineração. A gente pode ver aqui nesse gráfico esse aumento expressivo de todo o custo, que é essa barra azul mais clarinha aqui. Em 2021, 2020, ela ainda estava bem estável. Em 2022 subiu bastante e em 2023 subiu muito mais. Isso aqui basicamente é inflação. Tem ali manutenção, diesel, né? Diesel, gasolina, combustível é um dos maiores custos da mineração e o preço subiu bastante. E aqui, ao lado, a gente tem as margens, né? A margem das mineradoras de prata. A
a gente pode ver que em 2020 e 2021 eles começaram a ganhar bastante, porque o preço tinha subido, mas o custo ainda não tanto, aqui em 2020 e 2021. Mas em 2022 e 2023, o custo subiu muito e o preço não subiu, até caiu um pouco. Agora em 2024 subiu, mas até 2023 ainda não tinha subido. Mesmo assim, esse gráfico não ficaria muito bom para as margens, porque o custo está subindo mais ainda por causa da inflação. Atualmente gira em 25 a 26 dólares a média de custo de mineração e a prata está a 27,50. Então imagina, o cara vai tirar ali toneladas e toneladas de metal para conseguir ganhar $1 por onça. Essa margem é minúscula. Isso faz com que as mineradoras não invistam para aumentar a produção e a gente veja essas margens cada vez menores, atrapalhando a nova oferta, a nova mineração e a exploração por novas minas. A gente pode ver aqui uma das coisas que afetou muito o custo é que diminuiu muito o preço dos metais que eles mineram junto com a prata. Como exemplo, o cobre, o alumínio, o chumbo, o zinco. A gente consegue ver que o preço desses metais, desde 2021, que teve essa alta relevante, ele caiu bastante. E como são as próprias minas de chumbo, as minas de cobre, de zinco, que mineram essa prata, eles diminuíram a produção desses outros metais e com isso atrapalhou a produção de prata também. Aqui a gente consegue ver um gráfico da comparação de 2023 com a estimativa de 2024 da mineração total de prata. Então a gente consegue ver 830 milhões em 2023, e em 2024 eles estão esperando 823. E de onde é que está vindo essa diminuição relevante? É da América Central e do Sul, que querendo ou não é onde tem a maior parte das minas, ali México, Peru, Bolívia, todos esses países, eles estão diminuindo muito a produção, principalmente por problemas geopolíticos, algumas greves e manifestações, vários problemas. No Chile teve uma mina de cobre, que é a maior mina de cobre do mundo, que simplesmente não está conseguindo operar, porque teve greve e foi uma bagunça generalizada, eles minam muita prata também, e afetou o cobre, afetou a prata, afetou alguns outros metais. Então, e essa diminuição aqui é extremamente relevante. Então, para finalizar aqui, a gente fica pensando, pô, então, se aconteceu essa grande demanda e a oferta não conseguiu acompanhar, teve tanto déficit, a gente conseguiria ver em algum lugar que estaria diminuindo esses estoques de prata, porque a prata tem que vir de algum lugar para ser utilizada, então, com certeza estão utilizando os estoques. E sim, a gente consegue ver aqui de 2021, eu peguei os últimos 3 anos, eles tinham na COMEX, que é a dos Estados Unidos, né, a maior corretora, onde mais tem volume de negociação de prata no mundo, eles tinham 360 milhões de onças, que diminuiu muito ao longo de 2022, principalmente início de 2023. Depois que teve a crise dos bancos, ali em maio de 2023, ele tinha chegado meio que no fundo do posto, porque eles não podem baixar muito desses 260, 270 milhões de onças, porque eles têm muito volume diário de negociações. Se isso aqui começasse a baixar muito mais, eles iam ter problemas com as pessoas pedindo esse saque e eles não iam conseguir ter a prata para entregar para eles. Então, os bancos começaram a depositar prata para conseguir contrabalancear. E por isso que acabou ficando estável, porque ainda continuaram sacando muita prata, teve muito saque, principalmente para a China e Índia, mas os bancos começaram a depositar as pratas de não sei de onde, mas de vários lugares que eles conseguiram para conseguir segurar. E em 2024, com o aumento do preço, acabou aumentando um pouco os estoques, exatamente porque muitas pessoas quiseram comprar. E quando eles compram, eles muitas vezes deixam na corretora porque eles não querem receber toneladas e toneladas de prata física em casa. Então eles acabam deixando na corretora e isso aumenta aqui os estoques. Mas na verdade esse estoque aqui não é um estoque da corretora disponível, é o estoque de alguém que tem, que se eles quiserem vender, eles podem, mas se não quiserem, eles não precisam vender. Se o preço subir, podem continuar com ela. Não é uma prata necessariamente disponível. Aí, além da COMEX, a gente tem a LBMA, que é de Londres, né? London Bullion Market Association. E aqui a gente tem o gráfico, que eles são gigantescos. A maior parte da prata que vai para a China e para a Índia sai de Londres, que, querendo ou não, é onde mais tem onças. A gente consegue ver aqui no início de 2022, tinha mais de 1 bilhão de onças. E ela vem sendo resgatada extremamente rápido, principalmente ao longo de 2022, depois que teve o início da guerra da Rússia. Eles começaram a tirar muita prata, e a China começou a fazer os painéis solares, mais carros elétricos, guardar para investimento. As empresas chinesas de painéis, eles têm estoques absurdos de prata que provavelmente vieram daqui. É um absurdo a quantidade, e de 1,1, quase 1,2 bilhões para 840 milhões, é 300 milhões de onças de prata. É tudo que tem na COMEX, 300 milhões de onças. Então é uma quantidade brutal que saiu aqui de Londres, e muito dessa prata de Londres é do SLV, que é o fundo ETF de prata, que tem 500 milhões de onças lá dentro. Então, na verdade, dessas 840, só do SLV já tem mais da metade
que na verdade não está disponível. É de quem é cotista do fundo, né, que tem essa prata. Então, de prata disponível é muito pouco, porque só o SLV está levando quase tudo aqui. A gente consegue ver, então, claramente que o déficit está afetando os estoques de prata. E até quando eles conseguem ir drenando esses estoques? Eu imagino que não muito mais, porque o preço começou a subir. Aqui eles até aumentaram um pouco os estoques, mas como a gente pode ver, é 30 milhões de onças, que perto de Londres é nada, que saiu mais de 300, e eles não conseguem fazer aqui subir e nem cair, porque se cair não tem mais prata, acabou. Eles já chegaram no fundo do poço, o limite. A gente consegue ver aqui em 2017, 2018, essa estabilidade da quantidade de prata era nesses valores, nunca ficou muito mais baixo que isso. A gente parece ter chegado num piso dos estoques. Eu não vou me estender muito mais, o vídeo já está extremamente longo. Eu ainda vou fazer muitos outros vídeos sobre prata, falando sobre detalhes mais específicos, mas esse vídeo aqui é para ser um panorama geral, falar sobre as teses e principalmente o que aconteceu, né, nesses últimos 2 anos. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a grande novidade aí do mercado de prata brasileiro. Vai ser extremamente interessante, eu estou bastante empolgado, que já vem há muito tempo segurando. Não podia falar, mas agora a gente está chegando próximo do lançamento de algo que vai revolucionar o mercado de prata brasileiro, que vai aumentar muito a liquidez e a disponibilidade de prata no mercado brasileiro, que ainda é um pouco difícil de comprar. A gente não tem muitos players no mercado, não tem muitos lugares para comprar e vai ser extremamente interessante. Mas eu vou deixar isso aí para o próximo vídeo. Por hoje é isso e um abraço.